competências que o Emanuel trouxe, quais são as principais soft skills que as lideranças em hospitais precisam desenvolver? Mudou alguma coisa com a pandemia? Excelente pergunta, Cláudia. Eu vou trazer um retrato para vocês aqui do que está acontecendo hoje nas nossas instituições, né? A gente entra e sai de hospital todas as semanas e a gente tem percebido, sim, uma mudança de rota. Que mudança de rota é essa? Primeiro, nunca se falou tanto, e o Emanuel foi muito feliz em mencionar aqui o paciente, a experiência do paciente. Por quê? Porque hoje, de fato, nós estamos vivendo a era da experiência, né? E não só do paciente, do colaborador também. O que mudou na pandemia para os líderes? Quais são os soft skills mais importantes nesse pós-pandemia? Em primeiro lugar, o acolhimento, e eu acho que a gente nem combinou direito aqui, né, Manuel, mas a gente está muito sintonizado, o acolhimento que a gente tanto exigia do nosso colaborador, da recepcionista, do técnico de enfermagem, com o paciente, da enfermeira, com o paciente, hoje, esse acolhimento, ele também subir um degrauzinho na escada e ele tem que fazer parte do arsenal de competências comportamentais, portanto, soft skill, dos líderes. Vou dar um exemplo simples que a pandemia trouxe para nós. Veja, quando a gente estava lá, né, no meio daquela confusão, o medo, no meio da crise, a área assistencial e a área hospitalar como um todo sofreu muito, muito. Eu costumo dizer que o Covid-19 também trouxe, junto com ele, o estresse 19. É situação típica que muitos de nós, e vocês que estão me ouvindo agora, devem ter vivido. Você chegou para trabalhar como líder no hospital, e de repente um funcionário seu, na farmácia, na recepção, no faturamento, no centro cirúrgico, parou na tua frente e desabou. Desabou a chorar. E eu, como líder, estava preparado para fazer esse acolhimento? Eu, como líder, que exigia uma experiência do paciente excelente na ponta, eu soube me colocar no lugar do meu técnico e acolher nesse momento? Então, eu acho que um líder que não entendeu essa relação na pandemia não entendeu nada, não aprendeu nada na pandemia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que mudou, na verdade não é que mudou, ele se fortaleceu ainda mais, é a questão da comunicação assertiva da liderança. Especialmente em tempos de crise, você não pode ir para os extremos. Você precisa ter uma comunicação assertiva, construtiva, positiva. E aí tem algumas estatísticas que mostram. O verdadeiro líder, pessoal, não é aquela pessoa que mais fala na equipe. Não, o verdadeiro líder, né, é aquele que ouve melhor que todos na equipe. E as pesquisas estão aí para não me deixar mentir. Recentemente, a Exame publicou, né, um estudo psicológico mostrando que 75% dos grandes líderes são grandes escutadores de histórias e leitores de sinais ou cenários. Olha que interessante. Escutador de história e leitor de cenários. Interessante isso, né? Se a gente parar para pensar, isso é muito real. Por exemplo, se você é líder e está me ouvindo agora, quando você está numa reunião, como é que você se posiciona? Se você quiser passar uma imagem de confiança, de maturidade, a minha dica para você, e pode anotar, porque é uma dica de ouro, a minha dica para você é, em primeiro lugar, concentre-se naquilo que as pessoas estão falando. Isso significa uma coisa importantíssima nos dias de hoje. Pelo amor de Deus, larga o celular. Larga o celular. Para de responder o WhatsApp no meio da reunião. Ou você está me ouvindo, ou você está respondendo o WhatsApp. Você quer que as pessoas percebam que você está interessada por elas? Não fica olhando para a telinha do celular. Pelo amor de Deus, concentre-se no que as pessoas estão falando. E pode ficar em silêncio, mas demonstre interesse. Olhe nos olhos das pessoas.
essa demonstração de interesse e esse silêncio vão jogar a seu favor. Por quê? Porque deixa as pessoas falarem. As pessoas adoram falar. Deixa as pessoas falarem. Deixa elas consumirem todo o combustível da comunicação. Quando elas estiverem quase sem gasolina, aí você entra e faz a sua colocação, a sua argumentação técnica, o seu laudo final. É como se você tivesse analisado primeiro todo o exame de ressonância magnética e depois de olhar cada detalhe, cada elemento do exame, agora você está pronto para dar a sua opinião. É interessantíssimo como as suas palavras vão ganhar uma visibilidade muito maior se você esperar todo mundo queimar o combustível da comunicação primeiro. Concentre-se no que eles estão falando e emita a sua opinião mais para o final, porque você vai ganhar autoridade ao falar. É como se você estivesse laudando a ressonância magnética. Eu acho que complementando a sua fala, eu acho que o líder nesse período pandêmico, ele foi testado para saber se ele tinha capacidade de ser líder, né? E aí como eu reforço que se ele não percebeu ainda que ele está em dúvida, eu acho que de fato não aprendeu. Porque na pandemia a gente foi testado, né? O ambiente hospitalar, ele foi testado 24 horas sem nenhum tempo de intervalo. Porque ao mesmo tempo que eu tinha que entregar técnica para o meu paciente, eu também tinha que entregar o cuidado. E além desse cuidado com o paciente, tinha também ter o cuidado com o meu público interno, que era o meu funcionário. Como é que esse líder ia administrar essas emoções, né? Como é que ele administrava, além das emoções dele de pessoa, ela também tinha a dele como profissional. Porque a gente sabe que esses profissionais da saúde, muitos deles se dedicaram muito mais à profissão do que o ambiente familiar. Então, como é que esse líder ainda não se percebeu dentro desse ambiente a questão da comunicação? E vou falar muito mais que dentro desse ambiente de comunicação, essa questão da comunicação assertiva, da escuta empática, também vai entrar um pouco que o Edgar vai falar em seu livro, que é a indagação humilde, né? Que a gente já leu muito sobre isso. Como é que eu vou ser transparente com esse funcionário? Como é que eu faço isso para ser transparente? Eu vou falar nos próximos passos, porque a gente aprendeu dentro da Cora, né, como competência e soft skills que a gente aprendeu no dia a dia pandêmico. Dentro da nossa companhia, Cláudia, a gente tem alguns programas bem robustos que atendem o Brasil todo para justamente nivelar todas as nossas lideranças, ter a mesma linguagem, até a mesma visão. Mas a gente começou do básico, trabalhando para a pilar da liderança. Primeiro, eu líder, né? Como é que vai trabalhar o autoconhecimento, quem eu sou, como é a minha autopercepção, ver as minhas emoções. E aí vem também a questão da inteligência emocional, que é de suma importância. Sem pandemia, com pandemia, é necessário, é exigido, não só dentro do ambiente hospitalar, mas em qualquer local que a gente esteja, a nossa inteligência emocional. Então, a gente trabalha hoje com projetos dentro do nosso processo de acompanhamento dessa liderança, que reúne por grupos, né, a nível Brasil. Foi totalmente online, justamente para atender a demanda do nosso setor de saúde, porque ainda não está tranquilo no ambiente hospitalar, ainda exige muita demanda, sempre exigiu, com pandemia sem, mas como é que eu vou tirar aquele líder da operação para poder ir para uma sala de treinamento, ser desenvolvido e ali terminar aquele processo? Não, a gente trouxe esse processo para dentro da Cora, trazendo conhecimento, trazendo uma mentoria daquele conhecimento e levando ele para a prática. Então, ao final de cada programa desse, eles apresentam projetos que são aplicáveis dentro do ambiente organizacional, onde eles vão passar agora, no final do próximo mês, por uma banca, né, corporativa, onde a gente vai avaliar esses projetos que são aplicáveis ou não. Ou seja, não foi só um processo de treinamento de formação online. Eles entenderam o conhecimento, perceberam, viram a necessidade daquele tema, perceberam as oportunidades internas, passaram por uma mentoria e construíram esse projeto de forma coletiva, né? A gente trouxe justamente nesse processo coletivo para perceber que dentro do período pandêmico a gente aprendeu que é necessária essa relação coletiva,
houve um distanciamento social, né, dentro do ambiente organizacional. A gente ficou se conectando por telas, onde perdeu aí muitas conexões, não foi a mesma coisa. Porém, a gente trouxe justamente esse projeto coletivo para poder eles ter essa conexão, pelo menos próximo ao local, a construir algo junto, com diversidade de olhares, diversidade de profissionais, para que pudesse entender de fato o negócio. Porque hoje o líder precisa ser dono do negócio. E para ser dono do negócio, precisa entender daquela estratégia, né? E eu falo muito que entender do negócio é entender aonde eu ganho dinheiro e aonde eu perco. Aí eu sei onde é o negócio. Não é somente a gente falar da minha área, mas a gente falar de forma macro, né? Então, agora a gente está trabalhando nessa pegada de projetos, justamente para poder aplicar dentro na prática. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!